Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Tips Travel World. Sou o David e encontro-me na cidade de Frankfurt. Como já podem ter percebido, vou falar sobre a Alemanha. A Alemanha é um país que ganhou a sua independência ou a sua unificação de vários estados que se encontravam nesta região no século XIX. No entanto, teve uma história tão conturbada que as suas fronteiras definitivas só foram criadas já com a unificação das duas Alemanhas, RFA e RDA, no final do século XX. A Alemanha é um país que eu aconselho vivamente a virem visitar, é um país altamente desenvolvido, que repara muito nos pormenores, vocês vão gostar. É difícil encontrar aspectos negativos, no entanto, eu vou salientar, como é a panagem do Tips Travel World, 5 aspectos positivos e 5 aspectos negativos. Claro que vou começar pelos aspectos negativos, que eu prefiro sempre dar em primeiro lugar. Para começar, os aspectos negativos têm a apontar em primeiro lugar o trânsito que se vive na Alemanha. A Alemanha é um país muito grande, bastante interessante, têm que vir visitar. No entanto, como aconselho alugarem um carro, vão ter que contar no planeamento, quando forem à internet planear as viagens, o tempo entre cada cidade, deem sempre uma boa margem, porque vão encontrar muitas filas de trânsito. Mesmo nas vias rápidas, como as autoestradas, que aqui se chamam autobahns, vocês vão ter muito trânsito, principalmente nos meses de verão. Todo o tráfego europeu passa pela Alemanha, vocês contem com muito tempo perdido em filas de trânsito. Eu posso dar, por exemplo, um caso que aconteceu comigo. Para entrar em Munique, em agosto, estive cerca de 3-4 horas para fazer apenas 40 km. Segundo ponto negativo, a grande quantidade de turistas. Vocês, principalmente nos meses de verão, vão ter muita dificuldade em conseguir tirar fotografias. Há dezenas e dezenas de milhares de turistas nos pontos mais atrativos turisticamente da Alemanha. Vai ser muito difícil deslocarem-se, portanto contem também com isso. Dou-vos um exemplo, o Castelo Neuschwanstein, no sul da Alemanha, é muito difícil irem em julho ou agosto e conseguirem tirar fotografias. Terceiro ponto, o clima. Vocês têm que contar com muito frio, tirando os meses de verão é muito frio e muito chuvoso, principalmente no norte da Alemanha. Vocês vão ver que tem muito nevoeiro, temperaturas bastante baixas, portanto tragam agasalhos. Mesmo no verão à noite faz muito frio, portanto venham prevenidos. Quarto ponto, o facto de aqui na Alemanha ter que se pagar por tudo. Uma pessoa vai à casa de banho, tem que tirar, ou como dizem no Brasil, ao banheiro, tem que se pagar, e não é pouco, é cerca de 1 euro por entrada. Mesmo nos shoppings, nos restaurantes têm que ter um consumo mínimo muitas vezes para poderem ir à casa de banho ou ao banheiro. Têm que pagar também para entrar em igrejas muitas vezes. Tudo é pago aqui na Alemanha. Por último, como aspecto negativo, gostaria de salientar que as cidades tornam-se um pouco monótonas. Ou seja, tem muitas cidades muito bem tratadas, a Alemanha, mas começamos a ver que são muito idênticas, com o mesmo estilo arquitetónico, com o mesmo ambiente a nível das pessoas, da cultura também, é muito próximo umas cidades das outras. Portanto, ao fim de algum tempo pode se tornar monótono. Contudo, eu gosto muito da Alemanha e aconselho-vos a virem cá. É claro, vou avançar para os pontos positivos. A Alemanha tem muito para ver, vocês vão adorar, é um país magnífico. De certeza que quem fizer um roteiro pela Europa, nomeadamente angolanos, brasileiros, moçambicanos, vão querer passar aqui na Alemanha. E vou avançar para os pontos positivos que, a meu entender, mais vão gostar aqui. Em primeiro lugar, o facto de a Alemanha ser bastante eclética. Ou seja, aqui nós podemos fazer vários tipos de turismo. Nós podemos fazer turismo de desporto, desde canoagem, montanhismo, vela, windsurf no norte da Alemanha. Podemos fazer turismo religioso, principalmente nas cidades de Freiburg e também de Colónia. E também podemos fazer turismo histórico e cultural, principalmente em Berlim, que é uma cidade com uma cultura muito dinâmica.
Vocês, por exemplo, em Berlim têm um leque de oferta cultural bastante grande, desde a música erudita até a ópera e a arte mais moderna e também vertentes artísticas mais marginalizadas, como o graffiti ou o hip-hop. Em segundo lugar, gostaria de salientar a preservação do património das cidades. É um aspecto que os alemães têm muito cuidado, muito orgulho em preservar, em limpar os centros das cidades, os centros históricos. Vocês vão gostar. Terceiro ponto, o orgulho que os alemães têm na sua cultura e que se traduz em festas muito interessantes durante todo o ano. A mais conhecida é o Oktoberfest, mas se vierem aqui à Alemanha, vocês vão ver que têm festas e recriações históricas muito boas. Eles têm muito orgulho na sua cultura, é normal ver pessoas vestidas com trajes típicos, mesmo sem serem datas festivas. Vocês vão gostar dessa vertente que nos vai intrusar e que nos vai mergulhar na cultura alemã. Em quarto lugar, a oferta cultural. Principalmente em Berlim, como já referi, vocês vão ter uma grande oferta cultural, mas também em outras cidades, como aqui em Frankfurt, que vocês vão adorar. Por último, gostava de referir a gastronomia e a cerveja alemã. É algo que vocês vão gostar muito da gastronomia, principalmente as salsichas, algum fumado que eles também têm, que se vê por toda a parte nas ruas. É um pouco mais difícil de encontrar nas grandes cidades restaurantes tipicamente alemães, mas com certeza que se forem para as pequenas cidades vão encontrar bastante oferta. Um conselho que eu dou é irem principalmente ao Vale do Reno e também ao sul da Baviera, que, quanto a mim, são as zonas mais bonitas da Alemanha, mais interessantes, e concentrem-se muito também nas pequenas cidades, que são aquelas que mais vocês vão gostar aqui na Alemanha. Já sabem, sigam os nossos vídeos no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook em Tips Travel World.